Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o efeito Doppler. Provavelmente você já observou como o som de uma sirene de um veículo, ele muda conforme o veículo passa por você. Então, a frequência do som que você ouve quando o veículo se aproxima é maior do que a frequência quando ele se move para longe. Então, esse seria um exemplo mais comum de efeito Doppler. Então, o efeito Doppler seria a mudança aparente da frequência ou do comprimento da onda que ocorre devido ao movimento da fonte ou do observador de uma onda. No caso lá do veículo, a sirene, seria a fonte de som e você seria o observador dessa mudança. Aqui tem uma ilustração, tá? Aqui ao lado temos ilustrações que a gente vai trabalhar com uma analogia para o efeito Doppler. Então, nessa primeira figura, as ondas, por exemplo, estão se locomovendo para a esquerda e você eventualmente estaria num barco parado. Tá? Então, o que você verifica aqui seria uma frequência de ondas normais, que seria aquelas provenientes dessa lagoa, desse mar, enfim, a frequência dessas ondas, mas com você parado. Agora vamos verificar nessa segunda situação. Imagine então que agora o barco ele não está mais parado, mas o barco está se movimentando para a direita. Então o barco está se movimentando à direita e as ondas estão se movimentando para a esquerda. Consequentemente, a velocidade relativa é maior que a velocidade da onda, o que leva à observação de um aumento de frequência. Então você está indo em direção àquela onda. Então parece que você está vendo o quê? Parece não. Está vendo de fato um aumento dessa frequência que você está encontrando essas ondas. Agora vamos imaginar que você dá meia volta, nesse barco e você agora também está se locomovendo com uma velocidade para a esquerda, na mesma velocidade dessa onda. Então, nesse caso, a velocidade relativa entre a velocidade do barco e a velocidade da onda, ela vai ser menor. E, consequentemente, a frequência observada dessas ondas na água, vai ser menor também. Feita a analogia com o barco, vamos fazer agora o estudo em relação ao som, da onda sonora. Então aqui eu tenho um carro, então essa fonte sonora, que seria a buzina do carro, por exemplo, vamos analisar primeiro quando o carro está parado, estático. Tá? Então esse carro vai emitir uma fonte sonora e vamos supor que o meio é uniforme, ou seja, que a direção do som, a velocidade desse som vai ser a mesma para todas as direções, então ela vai sair desse ponto e vai se propagar de maneira radial para todas as direções, resultando em uma onda esférica. E a distância dessas frentes de onda e a distância entre as frentes de ondas adjacentes vai ser igual ao comprimento de onda. Então, nessa figura ao lado, os círculos são as intersecções dessas frentes de ondas tridimensionais. Mas como estou representando aqui na tela, então a representação vai ficar bidimensional. Nesse carro estacionário, parado, então ele vai emitindo um som, provavelmente devido a uma buzina, e esse som ele vai ter uma frequência f, um comprimento de onda lambda e a velocidade do som, v. Então, provavelmente, dependendo da temperatura, próximo dos 340 metros por segundo. Agora, vamos supor que esse observador, esse ciclista, ele também estivesse estacionário, ou seja, estivesse parado. Como ele iria detectar esse som? Ele iria detectar esse som com a mesma frequência f do som emitido. Isto é, quando a velocidade do observador for zero e a velocidade da fonte sonora também for zero, a frequência observada é igual à da fonte. O que seria essa velocidade da fonte sonora? É a velocidade do veículo, tá? E não é velocidade do som, é a velocidade do veículo. A velocidade do som eu estou representando simplesmente por v. Então esse VO é a velocidade do observador, que no caso estaria parada, e a velocidade da fonte sonora, que é o carro, a velocidade do carro também é igual a zero porque o carro está parado. Sendo assim, a frequência de emissão da buzina, tá? Que é uma frequência F, por exemplo, vai ser a mesma frequência que vai ser escutada pelo ciclista que está
parado. Agora vamos analisar a situação que o observador esteja em movimento e está indo em direção à fonte. Lembrando que a velocidade da fonte sonora, ou seja, do veículo, é igual a zero. O veículo está parado e a velocidade do observador agora é diferente de zero, né? E no caso ele está se aproximando da fonte sonora. Sendo assim, a velocidade das ondas em relação ao observador vai ser dada por V', que vai ser igual à velocidade do som, que seria a velocidade da emissão da buzina, mais a velocidade do observador, ou seja, a velocidade relativa. Nesse caso, como o observador está indo ao encontro da fonte sonora, então teriam a soma dessas velocidades. O comprimento da onda, obviamente, não vai ser alterado nessa situação. Assim, usando a equação V igual a lambda_f, a gente pode dizer que a frequência relativa, né, esse V', ouvida pelo observador, aumenta. E é dada por F' vai ser igual a esse V' sobre lambda, que vai ser igual à velocidade do som, mais a velocidade do observador, dividido por lambda. E como lambda é igual à velocidade do som dividido pela frequência, podemos expressar f' como? Então, aí eu pego esse lambda e substituo na equação. Então, vou encontrar esse f', tá? Que está sendo observada pelo observador, que é sentida pelo observador, e sendo igual a v, que seria a velocidade do som, mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, que vai multiplicar pela frequência do som, tá? Que está sendo emitido. Lembrando, aqui eu tenho o veículo parado e o observador em movimento em direção à fonte de emissão. Então, essa aqui que seria a equação, quando eu tenho o observador se deslocando em direção à fonte sonora. Agora, vamos imaginar que o ciclista desse meia volta e estivesse se afastando agora da fonte sonora. Então, agora ele não estaria mais indo em direção à fonte sonora, mas indo no seu sentido contrário. Nesse caso, como o observador está se movimentando para longe da fonte, a velocidade da onda em relação ao observador, ou seja, a velocidade relativa, vai ser V' igual a V, que seria a velocidade do som, menos a velocidade do observador. Sendo assim, a frequência ouvida pelo observador nesse caso, ela vai ser reduzida e será dada por esta equação, onde eu teria f', que vai ser igual a v, que seria a velocidade do som, menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, que multiplica, né, esse termo pela frequência do som emitido. Nesse caso, então, eu teria uma diminuição da frequência. E aqui seria o caso quando eu teria o observador se movimentando para longe da fonte. Então, esse ciclista agora, em vez de estar se locomovendo para a direita, estaria se locomovendo para a esquerda. Vamos analisar agora uma situação diferente, onde agora é a fonte sonora, né, que está se locomovendo, que tem uma velocidade, e os observadores estão parados. Então, aqui eu tenho um observador parado A e outro observador parado B, sendo que a velocidade da fonte sonora está se aproximando de A e se afastando de B. Sendo assim, se a fonte se mover diretamente para o observador A, cada nova onda é emitida a partir de uma posição à direita da origem da onda anterior. E, como resultado, as frentes de onda ouvidas pelo observador A serão mais próximas do que seriam se a fonte não estivesse se movendo. O comprimento de onda, lambda', medida pelo observador A, vai ser menor que o comprimento de onda da fonte sonora. Durante cada vibração, que persiste em um intervalo de tempo t, né, que seria o período, a fonte sonora, né, que no caso poderia ser um veículo, a buzina do veículo, ele vai se movimentar à direita por uma distância dada pela velocidade da fonte sonora vezes o período. Ou, se preferir, você poderia dizer que é a velocidade da fonte sonora dividida pela frequência. E é nesse comprimento de onda, né,
que é reduzida ao comprimento de onda original, por essa distância. Portanto, o comprimento de onda lambda' observado vai ser igual ao comprimento de onda do som, né, normal, menos essa distância que o veículo, no caso, ele se locomoveu. Sendo assim, esse lambda' vai ser igual a lambda menos a velocidade da fonte sonora dividido pela frequência. E como lambda é igual a V sobre F, a frequência F' ouvida pelo observador A vai ser igual a F' igual a V sobre lambda'. Então isso vai ser igual a V, que seria a velocidade do som, dividido por lambda, que é o comprimento da onda, menos Vs, que é a velocidade da fonte sonora, dividido pela frequência. Então isso, no final das contas, né, vai acabar ficando como F', que vai ser a frequência ouvida pelo observador A, que vai ser igual a velocidade do som dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte sonora. Esse termo multiplicado pela frequência do som. Então essa aqui é a equação quando tenho a fonte se movendo em direção ao observador e esse observador estando parado. Como aqui eu tenho uma subtração, então perceba que essa frequência ouvida pelo observador vai ser uma frequência mais alta, então vai ser um som mais agudo. Ou seja, né, a frequência observada é aumentada sempre que a fonte estiver se movimentando em direção ao observador. Essa equação também prevê uma situação interessante, que seria no caso que uma fonte sonora estivesse se movimentando, né, em direção ao observador estacionário com uma velocidade igual à velocidade do som. Com essa velocidade da fonte sonora igual à velocidade do som, pela equação, a gente veria, né, que aqui ficaria zero, então um valor dividido por zero estaria infinito. Então teria uma frequência infinita, o que significaria que o comprimento de onda seria praticamente igual a zero. Né? Então, como todos os comprimentos de onda nessa extremidade, né, eles se coincidissem. Já para o caso que a fonte está se afastando de um observador, como é o caso aqui desse observador B, esse observador B ele vai medir, né, um comprimento de onda lambda' que vai ser maior do que aquele lambda e vai ouvir uma frequência diminuída, já que nesse caso, nessa equação, eu vou ter que somar as velocidades do som com a velocidade da fonte sonora. Consequentemente, aqui eu teria um valor, né, de frequência mais baixo, um valor de frequência diminuída. Então, ouviria um som mais grave. Consequentemente, então, essa equação é utilizada quando a fonte se afasta do observador. E aqui eu tenho a equação generalizada, que ele vai abranger, né, se o observador ou a fonte estiver se movimentando ou se ambos estiverem se movimentando. Consequentemente, a frequência emitida pela fonte do som, F, e a frequência observada, F', estarão relacionadas com essa equação. Agora observem que aqui eu tenho mais ou menos, né, V0 e mais ou menos a velocidade da fonte sonora. Obviamente que aí a utilização desses sinais eu tenho que levar em consideração o seguinte: quando o movimento do observador ou da fonte é no sentido de aproximá-los, o sinal da velocidade deve resultar em um aumento da frequência. Quando o movimento do observador ou da fonte sonora é no sentido de afastá-los, o sinal da velocidade deve resultar em uma diminuição de frequência. Então você tem que analisar essa situação para depois você verificar se esse sinal vai ser positivo ou negativo na equação. E aqui eu tenho a equação generalizada. Então eu posso utilizar essa equação para todos os casos. Então, se o observador ou a fonte estiverem se movimentando, ou mesmo se ambos estiverem se movendo. Então eu consigo relacionar a frequência emitida, ou seja, a fonte do som, F, com aquela frequência observada. Tá? Então eu consigo relacionar essas duas frequências através dessa equação. Observem que aqui eu tenho o sinal positivo ou negativo em relação à frequência, à velocidade do observador e o sinal positivo e negativo em relação à velocidade da fonte sonora. Então, como que eu vou utilizar esses sinais?
Então, quando o movimento do observador ou da fonte é no sentido de aproximá-los, o sinal da velocidade deve resultar em um aumento da frequência. E quando o movimento do observador ou da fonte é no sentido de afastá-los, o sinal da velocidade deve resultar em uma diminuição da frequência. Então você pode analisar, por exemplo, numa situação hipotética, onde eu tenho esse veículo, né, que ele está se movimentando para a direita, estou supondo que está se movimentando para a direita, e essa bicicleta está se movimentando para a esquerda. Então o movimento de ambos está no sentido de aproximá-los. Então, se está no sentido de aproximá-los, eu tenho que pensar que está havendo um aumento de frequência. E agora eu tenho que analisar aqui essa equação, o sinal dessa equação, para saber como que isso teria esse aumento de frequência. Então vamos lá. Por exemplo, o VO seria a velocidade do observador. De que maneira então eu teria que ter esse sinal para ter um aumento de frequência? Para ter um aumento de frequência eu tenho que ter um sinal positivo, porque ao somar a velocidade do som mais a velocidade do observador, eu teria um aumento aqui dessa frequência observada. Agora, em relação à velocidade da fonte sonora, observe, para eu ter um aumento da frequência observada, eu teria que ter aqui um sinal negativo, porque aqui no denominador então teria um valor menor, resultando numa frequência maior. Então, aqui nesse caso, no denominador, eu teria que ter um sinal negativo. A gente viu em um slide anterior o que acontecia, por exemplo, quando a velocidade da fonte sonora era igual à velocidade do som. Então a gente via que as frentes de onda, praticamente todas elas se coincidiam na direção de locomoção, né, do objeto, da fonte sonora, fazendo com que ele tivesse uma frequência infinita ou um comprimento de onda extremamente ou próximo de zero. Tá? Agora, e também existe a possibilidade que eu teria que uma fonte sonora ele tivesse uma velocidade maior do que a velocidade do som. Portanto, o veículo, o objeto, ele percorreria uma distância maior do que, do que o próprio som. Então, o que a gente fala de por exemplo, de um avião que ele possui uma velocidade acima da velocidade do som. Então vamos imaginar essa situação dessa figura. Em um tempo t igual a zero, ele está nessa posição S0, se movimentando aqui para a direita, estou convencionando. Então, em momentos posteriores, a fonte estará no S1, depois em S2 e assim subsequentemente. Agora, vamos pensar o seguinte, olha, ele está aqui nessa posição S0, e aqui ele vai emitir uma fonte sonora, vai emitir um som. Nesse instante t, tá, em um instante t qualquer, a frente de onda centrada em S0, ele vai atingir uma distância percorrida, tá, devido à sua velocidade naquele tempo, até nessa região, formada por essa circunferência. Tá? Então, velocidade vezes tempo é a distância. Então, no instante t, essa aqui seria a distância percorrida pelo som. Agora, nesse mesmo intervalo de tempo, o avião, ou um objeto que estivesse viajando acima da velocidade do som, percorreria essa distância, que seria a velocidade da fonte sonora, vezes esse intervalo de tempo. Então, ele percorreria uma distância maior do que dessa frente de onda. Em um tempo t, então aqui seria a propagação do som, no tempo t, e já o avião ele estaria nesse ponto. Depois, né? Agora, nessa figura também, observe que eu tenho uma linha reta, que pode ser traçada tangente a todas as frentes de onda geradas em momentos distintos. Portanto, o envoltório das frentes de onda vai acabar sendo um cone, cujo vértice, esse θ, ele é o que a gente chama de ângulo de Metz, que ele vai ser dado por seno de θ vai ser igual à velocidade do som vezes o tempo, dividido pela velocidade velocidade da fonte sonora vezes o tempo. Então, esse seno de θ, no final das contas, vai ser igual à velocidade do som dividido pela velocidade da fonte sonora. E esse número, tá, Vs sobre V, vai ser chamado de Metz. Então, é um termo que você escuta ao falar, um avião está em Mach 1, Mach 2, ou seja, quantas vezes, no final das contas, ele vai estar acima dessa velocidade do som. A frente da onda cônica,
produzida quando a velocidade da fonte sonora é maior do que a velocidade do som, ou seja, velocidades supersônicas, é também conhecida, né, como a onda de choque. E aviões a jato que viajam à velocidade supersônica produzem ondas de choque, que são responsáveis pelo alto estrondo sônico que se ouve. E essa onda de choque vai carregar uma quantidade de energia muito concentrada na superfície daquele cone, com grandes variações de pressão correspondentes. Embora o efeito Doppler aconteça tipicamente com ondas sonoras, é um fenômeno comum a todas as ondas, e ele pode ser aplicado em várias situações. Uma situação comum em se aplicar o efeito Doppler é em sistemas de radares de polícia, para medir a velocidade de veículos a motor. Um outro uso frequente é na astronomia, onde se usa para determinar a velocidade das estrelas, galáxias e outros objetos celestes em relação à Terra. Aqui, de maneira bem esquemática, imagina, por exemplo, que aqui esteja a Terra e aqui tem um corpo celeste. O corpo celeste, ao se aproximar da Terra, eu teria um efeito, né, que a frequência, no caso, aumentasse. Tá? Então, eu veria, por exemplo, esse corpo celeste com uma determinada frequência de onda. A partir do momento que ele está se afastando, eu veria esse mesmo corpo celeste com uma outra frequência de onda, com uma frequência de onda mais baixa. Aqui temos o primeiro exercício, onde é dito que um rádio-relógio desperta você com um som constante extremamente irritante, com uma frequência de 600 Hz. Certa manhã, ele não funciona direito e não pode ser desligado. E aí você, num excesso de fúria, joga para fora da janela do dormitório esse rádio-relógio, né, lá do quarto andar, a 15 metros do chão. Suponha que a velocidade do som seja de 343 metros por segundo, e conforme você ouve o rádio relógio caindo, qual é a frequência que você ouve um pouco antes dele bater no chão? Aqui está a resolução do problema, como que o rádio relógio foi jogada aqui da janela. Obviamente a fonte sonora está se afastando do observador. Se ele está se afastando do observador, a frequência, no caso, tem que ser mais baixa. E para essa frequência ser mais baixa, então aqui eu tenho que ter um sinal positivo, porque assim eu teria esse valor dessa frequência observada mais baixo do que aquela da frequência original. Então eu tenho que utilizar essa equação, onde V, lembrando, é a velocidade do som e Vs é a velocidade da fonte sonora, no caso o rádio-relógio. Ok, a frequência daquele rádio-relógio foi dada que era de 600 Hz, a velocidade do som foi utilizada como sendo 343 metros por segundo. O que eu tenho que descobrir qual que vai ser a velocidade dessa fonte sonora instantes antes de cair aqui no solo. Então eu posso usar a equação que vocês já devem ter aprendido e certamente aprenderam lá na cinemática, lá em Física 1, onde a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Ok. Aqui no final é o que eu quero descobrir, né? Qual vai ser essa velocidade dessa fonte sonora instantes antes de chegar ao solo. A velocidade inicial, no caso, vai ser zero. Estou pensando que nesse momento que foi jogada, daqui ele não tinha nenhuma velocidade no sentido vertical, então eu comecei com a velocidade de zero. A aceleração, no caso, vai ser a aceleração da gravidade e a altura aqui do prédio era de 15 metros. Então, ao fazer essa substituição, eu vou encontrar que a velocidade da fonte sonora, instantes imediatamente antes de atingir o solo, vai ser de 17,15 metros por segundo. Em posse dessa informação, eu substituo nessa equação, então vou observar que a frequência observada, tá, pelo observador foi uma frequência agora de 571 Hz. Então perceba que foi uma frequência ligeiramente mais baixa, como tinha que ser, da frequência original do rádio-relógio. Nesse último exercício da semana, é dito o seguinte: um submarino viaja através da água a uma velocidade de 8 metros por segundo, emitindo uma onda de sonar a uma frequência de 1400 Hz. A velocidade do som na água é de 1533 metros por segundo. Outro submarino, o submarino B,
é localizado de tal modo que os dois estão viajando diretamente um em direção ao outro. O segundo submarino se move a 9 metros por segundo. Aí é feito 3 perguntas. Na pergunta A, qual a frequência é detectada para um observador no submarino B conforme os submarinos se aproximam? No item B, os submarinos quase se tocam e passam um pelo outro, um pelo lado do outro. Qual a frequência é detectada por um observador no submarino B conforme os submarinos se afastam? Em C, enquanto os submarinos estão se aproximando um do outro, parte do som do submarino A reflete no submarino B e retorna ao submarino A. Se esse som fosse detectado por um observador no submarino A, qual seria a sua frequência? Aqui eu tenho a resolução do problema. Aqui eu tenho a equação generalizada. Aqui eu tenho a velocidade do observador, que no caso seria a velocidade do submarino B, e ele é de 9 metros por segundo. A velocidade da fonte sonora, que no caso seria a velocidade do submarino A, é de 8 metros por segundo. A velocidade do som na água é de 1.533 metros por segundo. E a velocidade da fonte sonora, no caso, é de 1.400 Hz. Aqui eu tenho que lembrar, né, para eu considerar aqui os sinais, que quando o movimento do observador ou da fonte é no sentido de aproximá-los, o sinal da velocidade deve resultar em um aumento da frequência. Como eles estão se aproximando ao submarino A e o submarino B estão se aproximando, então eu tenho que ter um aumento de frequência. Para ter esse aumento da frequência, então aqui que seria a velocidade do som, e aqui seria a velocidade do observador, para ter um aumento de frequência, então tem que ter um sinal positivo. Já aqui no denominador, essa velocidade do som e aqui a velocidade da fonte sonora, para que tenha um aumento da frequência, esse número tem que diminuir. Consequentemente, aqui eu tenho que ter um sinal negativo. Então aqui eu fiz, para determinar a substituição dos valores. Então vai ficar 1533, que é a velocidade do som na água, mais 9 metros por segundo, que seria a velocidade do observador, que é o do submarino B. E isso vai ser dividido pela velocidade do som da água menos a velocidade da fonte sonora, que seria, no caso, o submarino A, multiplicado pela frequência, que era de 1.400 Hz. Ao fazer isso, eu vou encontrar que essa frequência observada é de 1.416 Hz, ou seja, um aumento de frequência em relação à frequência original. Já nesse item B, seria o caso que o submarino A e o submarino B estão se afastando um em relação ao outro. Nesse caso, você tem que lembrar que quando o movimento do detector ou da fonte é no sentido de afastá-los, o sinal da velocidade deve resultar em uma diminuição da frequência, ou seja, no som mais grave. Então, aqui, a velocidade detectada, né, observada, ela vai ser igual a 1.533 metros por segundo, menos 9 metros por segundo, que seria a velocidade do submarino B, a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som na água, 1.533 metros por segundo, mais, no caso, a velocidade do submarino A, que seria a velocidade da fonte sonora, vezes a frequência. Agora, então, vou encontrar que essa frequência linha, essa frequência observada, vai ser igual a 1.385 Hz. E, de fato, uma frequência, no caso, menor do que aquela frequência original. Já nesse item C, é dito que enquanto os submarinos estão se aproximando um em relação ao outro, parte do som do submarino A reflete no submarino B e retorna no submarino A. E se esse som fosse detectado por um observador no submarino A, qual seria a sua frequência? Sendo assim, agora a velocidade do observador passa a ser o submarino A, porque o submarino A que é o observador agora. E ele vai ser de 8 metros por segundo. Já a velocidade da fonte sonora passa a ser o submarino B, que foi nele que o som do submarino A refletiu, né, no submarino B. Então agora ele que vai ser a fonte sonora. E a velocidade desse submarino B ele é de 9 metros por segundo.
A velocidade do som na água vai ser de 1.533 metros por segundo. E a frequência é aquela frequência que foi atingida pelo submarino B, que a gente calculou lá no item A, que está sendo agora refletida. Então, aquela frequência que a gente encontrou foi de 1.416 Hz. Como, novamente, estão no sentido de se aproximar, né? Então, eu teria que fazer com que essa frequência aumentasse. Então, eu teria que ter um sinal positivo no numerador e negativa no denominador. Então, eu sei que essa frequência que eu estou chamando de duas linhas, né? Que seria aquela frequência que passa a ser observada pelo submarino A, que foi refletida lá pelo submarino B e chegou até o submarino A, então vai ser dada por 1.533 metros por segundo mais 8 metros por segundo, dividido por 1.533 metros por segundo menos 9 metros por segundo. Esse termo multiplicado por 1.416 Hz. Então, essa frequência vai ser de 1.432 Hz.